Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre marcas do seguidor. O perfil, marcas, características de um seguidor. Normalmente nós descrevemos o perfil do líder. Muitas vezes nós descrevemos então a estrutura do líder. Liderar é isso, liderar é aquilo outro. E damos uma ênfase enorme no perfil do líder. E quase nunca nós trabalhamos no perfil ou nas marcas do liderado, do seguidor. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, marcas do seguidor. Precisamos entender, queridos, que repetir é o método que nos ajuda na nossa formação, a repetição. Repetir é o método de treinar a nossa mente, de treinar a nossa alma. Precisamos repetir. Por exemplo, se você diz, eu vou falar inglês, eu vou estudar inglês, eu vou começar então a aprender inglês. E existe um método, Pio, que se eu colocar o livro de inglês debaixo do travesseiro, eu durmo e no outro dia eu estou falando inglês. É mentira, não existe esse método, né? Não existe. Você vai ter que ler, repetir, vai ter que suar o cérebro, senão você não vai falar inglês. Muita disciplina, muito suor, muito empenho, senão você não vai falar inglês. Ficaram frustrados ou não? Inglês é assim, você vai ter que repetir. The book is on the table. The book is on the table. Você vai ter que repetir e tal. E vem e corrige um pouquinho a pronúncia de uma palavra aqui e uma formação ali. E é assim. Agora, crer na revelação da palavra de Deus é a única maneira de recebermos o treinamento no nosso espírito. No nosso espírito não é por repetição, é por fé, crer. Tem a revelação de uma verdade bíblica, você diz, eu creio. Mesmo que você não esteja entendendo, compreendendo, você diz, eu creio, eu recebo isso para a minha vida. Por exemplo, você lê um texto da palavra de Deus que diz, você justo, justificado em Cristo, você que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, você dá fruto na estação própria e tudo que você faz prospera. Você lê o texto e diz, amém, eu creio, isso é meu, isso é para mim, pronto. Não é por repetição, é por crer. Então, repetir é o método de treinar a nossa mente. Crer é a maneira com que você cresce espiritualmente. Em Marcos capítulo 1, versículo 17, nós temos estas palavras do Senhor Jesus dizendo, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quem foi que disse, siga-me? Jesus Cristo. Quem foi que disse, siga-me? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tinha necessidade alguma de que alguém o seguisse porque ele era um mestre. Não. Quando ele disse, siga-me, ele estava abrindo uma porta, estava oportunizando para que essas pessoas pudessem segui-lo. Simplesmente isso. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20, é o mesmo texto, um pouco mais amplo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ao ouvirem isso, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Deixaram as suas redes e o seguiram. Queridos, entender quem é Jesus e crer no poder do que Ele fala, vem antes da decisão de seguir Jesus. Pense comigo. Você crê que Deus existe? Amém? Ele é todo poderoso? Amém? Então nós cremos em Deus. E você crê que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer? Percebe que dentro de nós não há dúvida alguma sobre Deus e a sua existência. Mas quando falamos sobre o que Deus disse e prometeu, você, bom, talvez, né? Será? Saber quem é Jesus
é o pré-requisito antes de você decidir seguir a Jesus. Saber quem Ele é e que Ele é fiel naquilo que Ele promete, fiel na sua palavra, isso é muito importante antes de você decidir seguir a Jesus. Mas por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque quando você decide seguir a Jesus, e quando surgir alguma adversidade, algum problema, alguma circunstância negativa, se você sabe quem Ele é, se você sabe que Ele é fiel na palavra dEle, estas situações não vai alterar a sua confiança nele. Por isso é muito importante. Você já viu algumas pessoas que estão servindo a Jesus, seguindo a Jesus, aleluia, glória a Deus, e passa um ano sem conta, cadê a pessoa? Não está mais, não quis mais, abandonou tudo, deixou tudo. Porque para essa pessoa não estava claro quem Jesus é, e não estava claro o poder dele sobre cumprir o que ele disse. A circunstância levou a pessoa a duvidar de Jesus, duvidar de quem Ele é. Por isso a pessoa vira as costas, por isso a pessoa abandona. Quem é Jesus? A palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus. Qual é o peso, qual é a importância que damos às palavras do Senhor Jesus? Precisamos entender isso, precisamos definir isso. Se Jesus para mim é Deus Filho, eu o seguirei abertamente, seguirei sempre, seguirei Jesus Cristo por quem Ele é. Pronto, essa é a minha decisão. Mas o seguidor de Cristo Jesus, além de decidir segui-lo por quem Ele é, precisa seguir Jesus, incluir na sua razão de seguir a Jesus, sabendo que Ele é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, nós temos uma pequena descrição de quem é Jesus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Você já leu o Velho Testamento ali? Daniel, Jeremias, Amós, Obadias, aqueles profetas falando e profetizando ao povo, e você lendo as profecias deles e tal. Você já ficou com inveja daquele povo? Pois é, eles tinham profetas que falavam. Eles tinham profetas, né, que em situações adversas eles vinham, ei, o Senhor está dizendo isso, e corrigindo, e mudando, alterando, fazendo aquilo. A Bíblia diz que antigamente Deus falava através de profetas. Antes de Cristo, Ele falava através de profetas. Mas olha o versículo 2 de Hebreus capítulo 1. Mas nestes últimos dias, nos dias em que eu e você estamos, falou-nos por meio do Filho. Ele não mandou mais profetas do ofício profético do Velho Testamento, mas enviou o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele criou, Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Quem me vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Ele é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata, a mesma imagem, a mesma expressão do ser divino. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior. Qual é a medida tão? Você não consegue dimensionar, medir tão. Ele é tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. O escritor aos Hebreus aqui, ele coloca 9 marcas, 9 características de quem Jesus Cristo é. O texto diz que Deus fala conosco através de Cristo Jesus. É através dele que Ele fala conosco. Vocês se lembram quando houve aquele momento no Monte da Transfiguração? E Pedro disse, vamos construir aqui 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. O que Pedro estava propondo? Elias, Moisés e Jesus são iguais em importância, em autoridade, em relevância. É isso que Pedro está dizendo, vamos construir 3 tendas. Eles são iguais. Moisés a lei, Elias profeta e Jesus o Filho de Deus.
Vamos construir 3 tendas. E o pai diz: não! Ele é o meu filho, a ele vocês têm que ouvir. A ele vocês têm que ouvir. Não Moisés, não Elias, a ele vocês têm que ouvir. Esse foi o grito de Deus Pai. Deus fala conosco através dele, Jesus. Jesus Cristo é herdeiro de todas as coisas. As galáxias, bilhões de estrelas têm dono, é de Jesus. Mares, as profundezas do mar, as riquezas que existem, é do Senhor Jesus, é dele. É dele. E ele disse para mim e para você: siga-me. Siga-me. Ele é herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo criou, fez todas as coisas pela palavra poderosa que saiu da sua boca. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por Cristo Jesus. A sua casa é sustentada por Cristo Jesus. O seu casamento, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, os seus estudos, o seu ministério, os dons que Ele te deu, tudo é sustentado por Ele. É Ele que cuida, é Ele que protege de todas as coisas. Aleluia! Jesus Cristo. Se Ele sustenta todas as coisas, devemos colocar a nossa confiança nele. Nele, Ele sustenta todas as coisas. E o texto sagrado disse que para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, devido ao pecado de Adão e Eva, por causa do pecado de Adão e Eva, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue santo e precioso e purificou a mim e a você dos nossos pecados. Ele nos transformou em pessoas justas, retas, puras, santas, perfeitas, por causa do sangue dele. E ele disse: siga-me. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, em glória, poder, majestade, domínio, força. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E ele disse: siga-me. Siga-me. Jesus Cristo é superior a anjos, arcanjos, querubins, serafins, terafins. Jesus Cristo é superior a todos os anjos. Eu já contei isso para vocês. Um tempo atrás, eu estava ministrando numa igreja. E aí o ministro de louvor, ele cantava um corinho lá, uma música e pregava. Cantava e pregava, cantava e pregava. Eu sentado ali, falei: bom, o que eu vim fazer aqui, né? Se o camarada, em vez de cantar, ele fica pregando. Aí eu subi lá e falei assim: liga o teclado para mim, porque agora eu vou fazer o louvor, já que ele pregou. E no meio lá do louvor ele parou assim e disse: irmãos, eu acabei de ver por esse corredor aqui um anjo de amarelo e o outro anjo vermelho correu aqui, porque tem uma bênção nesse lugar. E o povo: amém, 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 amém. E eu vou pregar depois disso. Eu pego o microfone e digo: irmãos, eu não vi um anjo amarelo, eu não vi um anjo vermelho, eu não vi um anjo azul, mas uma certeza eu tenho: Jesus Cristo de Nazaré está aqui. Porque Ele disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. E Ele é maior do que todos os anjos. Ele é superior a todo anjo, arcanjo, querubim, serafim. E Ele está aqui. Aleluia. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Marcas de quem Jesus Cristo é. Saber quem Jesus Cristo é define a minha confiança nele. Crer no que Jesus Cristo diz define o quanto me deixarei moldar pelas palavras dele. Quanto vou me submeter àquilo que ele está dizendo. O treinamento, ele está ligado ao quanto eu considero quem me treina, que é honra, e também ao quanto eu quero ser o que o meu treinador quer que eu seja, confiança. Confiança.
Mateus capítulo 4, versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, Jesus disse: sigam-me. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Foram atrás de Jesus. O que nós podemos aprender com isso? Ser treinado, ser seguidor de Jesus, implica em deixar para receber. Deixar, abrir mão de algumas coisas. Meu irmão, ouça isso com muito carinho. Você tem orado por algumas áreas, por algumas situações, por meses, até mesmo anos, e você ainda não recebeu. Você não recebeu porque ainda você não deixou algumas coisas que você tem que deixar. Se você não deixar, você não vai receber. Jesus disse: siga-me. E eles, deixando as redes, disse: eu vou atrás de ti, Jesus. Eu vou atrás. Ser treinado, ser um seguidor, implica deixar para depois receber. Adotar outras coisas. Foi radical a proposta de Jesus? Foi. Foi radical a resposta de André e Pedro? Foi. Essa intensa e radical resposta positiva deles foi decisiva para eles se tornarem em quem eles se tornaram. Amados, isso é fundamental, pois quanto mais radical, mais absoluto e verdadeiro for a minha decisão de seguir a Jesus, mais me tornarei parecido com Ele, mais serei quem Ele quer que eu seja. Hoje, agora, você pode tomar essa decisão. Você pode dizer assim: Jesus, hoje eu decido ser um seguidor teu. Eu faço essa escolha. Eu decido seguir o Senhor por quem o Senhor é e crer em tudo aquilo que o Senhor diz. Essa decisão nós podemos tomar. Entregar-nos a Ele de forma consciente, profunda, até mesmo radical, inegociável. Decidir se deixar treinar por Jesus, decidir se deixar guiar por Cristo Jesus. Podemos levantar hoje um exército de seguidores de Cristo Jesus. Não mais um grupo de pessoas parecendo mendigos, pedintes, chegando nas igrejas como se estivesse com um chapéuzinho na mão, esperando cair da mesa uma migalha, uma bênção. Não, você já é abençoado. Aleluia. Uma coisa nós sabemos: Jesus está dizendo a mim e a você: segue-me e eu farei de você. Segue-me e eu farei de você. Farei de você um conquistador de almas. Farei de você um operador de milagres. Farei de você um restaurador de casais, de famílias, um mestre da minha palavra, um libertador dos cativos, das amarras do mal. Farei de você um cristão, um homem santo, uma mulher santa, um homem íntegro, uma pessoa santa. Siga-me e eu farei de você. Em cada manhã, ao levantarmos da nossa cama, quando tomamos essa decisão, nós temos uma certeza: esse dia eu vou viver para o meu treinador. Vou ser o que e quem Jesus Cristo deseja que eu seja. Nós podemos então depois gritar como Paulo: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim, porque eu sigo as pisadas de Jesus. Você está andando e chega numa situação, você diz assim: nos meus passos, o que faria Jesus? Como Jesus tomaria essa decisão? Eu sou um seguidor dele, eu represento ele, eu projeto a imagem existencial dele sobre a terra. Ele diz: vinde após mim e eu vos farei. Isso aqui é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio, agindo, decidindo ir após ele. Siga-me, vinde após mim. Não é para irmos do lado dele, não é para irmos na frente dele, mas sim atrás dele. Porque quando você caminha do lado dele, você vai querer dar sugestões para ele. Jesus, por que o senhor não faz assim?
Jesus, eu acho que se o Senhor abrisse essa porta, Jesus, estaria tudo resolvido. Faça, Jesus. Aleluia. E quantas vezes eu e você somos mais apressadinhos e passamos na frente dele. E exatamente naquele momento em que eu e você tomamos 2, 3 passos na frente dele, ele virou para lá. Aí você olha, Jesus, é para cá, Jesus. O que você está fazendo aí, Jesus? Ele disse, vinde após mim, atrás de mim. Aleluia! Seguidor. Uma escolha, ir após Ele, um resultado, ser transformado em quem Ele quer que eu e você nos tornemos. O processo de treinamento de Pedro não foi fácil, mas nenhum processo de treinamento é fácil. Nenhum é. Pedro foi inquirido, Pedro foi confrontado, ele foi desafiado. Imagina, Pedro está seguindo Jesus e começa a querer aconselhar Jesus. Não vai para lá não, Jesus. Ei, para lá, calma lá, ei. Jesus volta e diz assim, arreda de mim, para trás de mim, Satanás. Se você estivesse na minha equipe ministerial e eu olhasse para os seus olhos e dissesse para você assim, arreda de mim, Satanás, você continuaria comigo? O processo do treinamento não é tão simples. Não é algo assim tão glamuroso, não. Eu sempre digo, todo ministério tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, Pedro passou por momentos difíceis. Jesus introduziu verdades eternas dentro de Pedro. Ouça isso, quase nunca Jesus acrescenta sem antes tirar. Algumas coisas que Ele quer dar para você, você precisa abrir mão de outras. Um irmão, amigo, colega da gente, assim, muito brincalhão, um dia ele disse para mim assim, Pio, eu sou assim, eu sou comigo, na cara, eu digo na cara, eu não levo desaforo para casa. Eu falei assim, você precisa mudar. Se você quiser ser alguém no reino de Deus, você tem que mudar esse seu caráter. Você precisa mudar. Senão você não vai prosperar no reino de Deus. É assim. Precisamos abrir mão de algumas coisas. Quase nunca Jesus tira sem acrescentar. Quanto mais apegados aos maus hábitos somos, maior é a dor daquilo que devemos deixar. E todos nós somos apegados a muitas ideias, costumes, jeitos, padrões, hábitos. Você pode imaginar decidir deixar alguma prática que você já faz uso dela por muito tempo. E hoje você diz, eu vou seguir a Jesus, mas eu tenho que deixar isso, mas eu vou deixar isso. Por exemplo, a partir de hoje, nunca mais eu chego atrasado no culto. Mau hábito. Eu venho celebrar o Senhor do universo e chego atrasado. Nem tratá-lo com honra eu consigo. Maus hábitos. Imagina que adotarmos outras práticas que você sabe que agrada muito a você, mas não agrada a Deus. Você precisa deixar, passar a ser mais zeloso, perdoador, muito mais amoroso com todos, ser muito mais silencioso. Em alguns assuntos, cala a boca, não fale. Ser mais aquiescente, mais obediente. Considerar cada pessoa superior a você mesmo. Assumir que você agora é um servidor. Que Jesus é o primeiro, o seu irmão é o segundo e você é o terceiro. Aleluia. Eu sou um seguidor. Queridos, que transformação maravilhosa seria esta na nossa vida, no nosso jeito.
O que é aceitar Jesus, Pio? É adotar Jesus como meu discipulador, como meu mestre. É colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. É tê-lo como mais importante. É vê-lo como meu líder. É priorizar Ele. A minha agenda nunca vai competir com a agenda dele. Nunca. É estar disposto e disponível para Ele. Eu sou um seguidor. Seguir a Jesus é o único projeto de vida que vale a pena ter. Se perguntar para mim e para você a partir de hoje, a partir desse culto, qual é o teu projeto de vida mais importante? Seguir a Jesus. Qual é o principal projeto de vida da sua existência, da sua vida? Qual é o principal projeto? Seguir a Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Seguir a Jesus. Aleluia. Pois é o projeto onde temos a garantia de que seremos transformados de fato e depois poderemos inclusive ajudar a transformar. E também é o único projeto que produz resultados para a eternidade, transcende a temporalidade, nos projeta, nos guinda para a eternidade. Jesus lhes disse, Marcos 1,17: vinde após mim e eu farei que sejais meus discípulos. Aleluia. Segundo pensamento, para nós concluirmos, resultados na vida do seguidor. Um dos momentos mais difíceis na vida de Pedro foi quando Jesus morreu. Jesus morreu. Ele ficou totalmente sem referência. Ele disse inclusive aos demais discípulos: eu vou pescar. Como que dizendo: eu vou voltar a ser quem eu era. Mas Pedro, você andou 3 anos e pouquinho com Jesus. Eu quero deletar, esquecer tudo isso. Eu vou pescar. Como que a alma dele tivesse chupado ali um limão assim, muito ácido, muito azedo. A alma dele estava ali condoída, triste, pesarosa, envergonhada. Ele morreu, e agora? Pedro não havia percebido que a morte de Jesus era a conclusão do treinamento. E que a ressurreição de Jesus Cristo seria a nova etapa dele ser quem ele foi transformado para ser. Mateus capítulo 28, versículos 5 a 7 diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. O que ele fala, ele cumpre. Venham ver o lugar onde ele jazia. Ele não está mais aqui. Mas sabe de uma coisa? Vão depressa e diga aos discípulos de Jesus, aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Queridos, mesmo depois da ressurreição, Jesus pede aos seus discípulos para segui-lo. O anjo disse que Jesus está indo adiante deles. Significa, é necessário continuar a seguir a Jesus. Vejamos alguns exemplos dos resultados na formação que Pedro recebeu de Jesus. O anjo disse: olha, ele ressuscitou, mas ele vai adiante. Ou seja, continue sendo um seguidor dele. Não tente se aparelhar com ele, ficar do ladinho dele. E nem na frente. Ele disse: eu vou adiante de vocês. E isso produziu resultados impressionantes. Ali no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, quando o Espírito Santo desceu, 10 dias antes, os discípulos estavam com portas fechadas, com medo dos judeus, com medo dos soldados romanos, achando que eles também seriam crucificados, seriam mortos juntamente com Jesus. Eles estavam apavorados. E agora então, eles estão ali no cenáculo, no aposento alto, e de repente o Espírito Santo é dado e derramado a eles. Houve aquele som, aquele movimento, muita gente, uma multidão correu para ver o que estava acontecendo. Atos 2,14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção.
O texto diz que Pedro ficou em pé. Pedro levantando-se, ficou em pé e em alta voz. O que significa que ele ficou em pé? Ele estava com medo, encolhido, ele estava entristecido, mas agora ele se levanta. Ao ficar em pé, ele estava dizendo o seguinte: eu estou pronto, terminei a minha formação, estou graduado. Ficou em pé. E o texto diz que levantando a voz, Pedro disse em alta voz, ou seja, agora ele tinha um conteúdo, agora ele tinha uma mensagem, agora ele estava convicto, agora ele estava pronto, agora ele estava certo que aquilo que Jesus imprimiu na vida dele iria, ao ser reproduzido por ele, iria imprimir transformação na vida das pessoas que passaram a ouvi-lo. É isso que ele está dizendo aqui. O cristão não fica em pé e não levanta a voz se não estiver pronto e nem convicto. Pedro estava pronto para ser pescador de homens. Ele havia entendido que Jesus havia terminado com ele. Posso imaginar Jesus assentado no seu trono ao lado do Pai, vendo esta cena, uma multidão na frente de Pedro e dos 11 discípulos, e Pedro então ficando em pé, erguendo a voz, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo que Jesus ressuscitou, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e aquela multidão pela primeira vez ouvindo isso, Jesus fica todo feliz, todo satisfeito. Jesus pensa consigo mesmo, o coração de Jesus acelera, olhando Pedro e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Quando Pedro diz: ouçam com atenção as minhas palavras, o primeiro a prestar atenção no que Pedro ia dizer foi o próprio Jesus. Quando você é apacentador, quando você é líder, está lá no grupo familiar e diz: vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos trabalhar a mensagem de domingo. O mais interessado naquela reunião é Jesus. Jesus olha e diz: isso, fale, ore, declare, vai acontecer. Ele passa de treinador, ele passa de líder, ele passa de mestre, ele passa a ser o seu torcedor número 1. Ele está ali. Ele disse: onde estiver 2 ou mais reunidos, eu estou ali. Ele disse: isto, abra a boca, diga, declare com fé, todo o coração, sem dúvida. Você vai ver o que vai acontecer. Esses dias atrás, terminando o culto aqui, veio um pai e disse: Pio, começou a chorar. Disse: Pio, eu estou muito aflito. Para que foi, meu irmão? Ele falou: semana passada terminamos o culto de manhã, juntamente com um casal, fomos em casa almoçar. Eu moro não muito longe. Tenho um filho com 1 ano e pouquinho. E aí então ele foi dormir, e nós ainda estávamos ali almoçando, conversando, batendo um papo. E a minha esposa passou assim pela porta do quartinho dele. Ele estava sentado, e ela me disse: olha, pegue o Daniel lá que ele acordou. E quando eu fui pegá-lo no berço, lá na caminha dele, ele estava em convulsão, se batendo, todo agitado. Aquilo me deu um susto, peguei ele, levamos para um postinho de saúde. O médico olhou e falou assim: não é conosco não, leve para o hospital já. Pio, ele está em coma. E eu preciso de oração. Nós oramos com ele aqui, chamei o Rômulo ali, nós oramos com ele ali. E na segunda-feira eu fui lá no hospital. Cheguei no hospital, estava lá na UTI. Lá, uma criança, 1 ano e pouquinho, todo entubado em coma, aqueles aparelhos, aquela coisa de UTI. Eu ali, a mãe do lado, chorando, olhando para mim. Eu falei: Deus, isto não é justo. Falei: Pai, não se paga a mesma conta 2 vezes. Pai, Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, Ele habita nos nossos corpos, Ele habita na vida dessa criança, e Ele dá vida aos nossos corpos. E ali eu não sei se eu orava com alegria, com compaixão, com raiva do diabo. E fiquei um tempo ali com aquela mãe, chorando junto com ela. Hoje,
Estava entrando para o culto, estava saindo com um carrinho e o filhinho dela dentro do carrinho, sorrindo. Todo feliz. Aleluia! Jesus disse: siga-me e eu farei de você. Siga-me. Abra mão do que você tem que abrir mão. Mude os seus pensamentos na área que você tem que mudar. Mude o seu coração na área que você tem que mudar. Transforme o que tem que transformar. Mas vale a pena segui-lo, porque quando decidimos segui-lo, Ele faz de nós aquilo que Ele tem prometido na palavra dEle. Pedro disse: ouça com atenção as minhas palavras. Olha o versículo de número 37. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? O versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Olha o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia. 3.000 pessoas disseram: nós queremos Jesus. Nós queremos ser seguidores, discípulos de Jesus. Nós queremos nos batizar. Nós queremos esta aliança com o Senhor Jesus. Você pode imaginar o quão feliz Jesus Cristo estava vendo todo esse quadro, toda essa cena. O coração de Jesus, como eu disse, batendo mais forte, acelerado. Jesus pensou: valeu a pena. Valeu a pena. Atos capítulo 4, versículos 1 a 4. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Jesus olha e diz: valeu a pena treinar você, Pedro. Valeu a pena. Atos capítulo 5, versículos 12. Atos 5, 12. Diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, lá no templo de Salomão. Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Aleluia, aleluia. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos, quantos? Todos eram curados. Aleluia. Ele disse: Pedro, André, Pio, Paulo, João, Joaquim, Carlos, Maria, siga-me e eu farei de você. Siga-me e eu farei de você. Os grandes resultados passam por decidir ser um seguidor, passam por permitir que coisas sejam tiradas e que outras sejam colocadas, passam por praticar o ensino do nosso mestre. O ápice de ter sido feito é quando alguém passa a querer aprender com você aquilo que você aprendeu. Quando você aprendeu ao ponto daquilo ter descido ao seu coração, e aí você abre a sua boca e sai do seu coração essa mensagem de esperança, de salvação, de graça, de amor, de justiça, de fé, a mensagem do reino de Deus. Aleluia. Você está sendo edificado? Amém. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno.
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom